Bem-vindo ao canal Palavra e Família. Eu sou a Carol. Sou Davi. Estamos aqui para discutir um assunto complicado. Mas a pergunta é a seguinte: até que ponto o planejamento familiar é válido? Aonde entra a soberania de Deus e a responsabilidade humana na decisão de ter filhos? Que valores devem influenciar a decisão de ter filhos e de quantos filhos deveríamos ter? E o que dizer sobre o uso de contraceptivos? E o casal que casa se decidindo, não, nós não queremos ter filhos. São muitas perguntas. Só isso? Só isso. Mas eu imagino que deve estar passando na tua cabeça. Tá bom, um casal americanos com 6 filhos, o que eles vão nos dizer sobre o número de filhos, se é que usa contraceptivos, se eles sabem isso tudo? Deixa eu te avisar. Todos os nossos filhos foram planejados, não veio nenhum de surpresa, a gente sempre decidia, queremos pelo menos mais um. E quando decidimos terminar com 5, daí Deus nos levou a decidirmos a adotar mais um filho, então tivemos 6 filhos, mas tudo planejado, pensando que era isso que Deus estava nos direcionando a fazer. Mas, para as pessoas saberem também, nós não cremos que o casal deve ter tantos filhos que nem coelhos, produzindo, gerando mais um filho. Então você pode continuar assistindo sem todo esse medo. Mas tentaremos ser equilibrados com respostas bíblicas a um assunto pessoal, individual de cada casal. Sim. Bom, para começar, talvez muitos de vocês já assistiram um filme que tem circulado de forma até viral, mostrando sobre como algumas fés, algumas religiões do mundo estão multiplicando-se muito mais rápido do que os próprios cristãos, e vários países da Europa, outros lugares do mundo, em que o crescimento da população é até negativa. E isso nos preocupa, porque a palavra de Deus já começa em Gênesis com uma ordem tríplice. Gênesis capítulo 1, 28 é a primeira ordem da Bíblia, que nós não encontramos essa ordem revogada em outro lugar da Bíblia, em que Deus diz para ser fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. Não é que nós tentamos fazer isso sozinhos. E realmente nos compadecemos de pais que há anos estão tentando ter filhos e outros que nem querem os filhos que eles mesmos têm. Em parte, um dos propósitos do nosso canal de YouTube vise isso. Nós ouvimos de muitos pais, um filho é o suficiente, eu não aguento mais porque é muito trabalho, ou no máximo 2 filhos. Nós achamos uma pena os pais decidirem não terem mais filhos porque eles não aguentam os filhos que eles têm. Então, se essa é a razão por decidir por não ter filhos, então precisamos aprender a base das escrituras, os princípios de como educar, como criar os nossos filhos para que eles sejam uma bênção e para podermos então termos mais filhos. Então, se essa é a razão de não ter filhos, é exatamente isso que nós queremos ajudar os pais, para eles terem sabedoria em como criar os filhos que eles têm. E por favor, entenda, nós oramos sobre esses programas, nós entendemos a seriedade desse assunto, tanto pais tendo mais filhos do que eles conseguem discipular e disciplinar para a glória de Deus, como adoradores em espírito e em verdade, como pode sim motivar vários casais a terem mais filhos do que eles haviam planejado no início. Isso leva para uma pergunta preliminar. O que você diz respeito ao casal que se casa declaradamente não querendo ter filhos? Alguma ideia sobre isso? Bom, a Bíblia nos dá a ordem de multiplicarmos, de encher a terra, de termos filhos, e não tem um lugar sequer na Bíblia em que filho
Não é uma bênção. Filho sempre é bênção, é galardão, é presente de Deus e Deus pediu que tivéssemos filhos. Então, precisa ser muito bem avaliado a razão por que esse casal não quer ter O que filhos. levaria um casal a não querer filhos ou realmente ficar com o mínimo possível? Tá. Obviamente, não o casal que não consegue ter filhos, mas aqueles que poderiam, mas não querem. Infelizmente, muitas vezes eles querem uma carreira promissora, eles não querem abrir mão do conforto da sua vida, eles querem mais dinheiro, eles querem uma liberdade para viajar, eles querem muitas coisas que são muito daqui da terra, aqui agora, com pouca visão no eterno, no futuro. Então é uma visão mais egoísta. Isso me lembra de uma ilustração de um pastor chamado Francis Chan, que fala de uma corda. E lá na ponta da corda tem uma parte, uma fita branca, o resto da corda é preta. E as pessoas estão vivendo toda a sua vida, que é representada aqui dessa parte da corda, pensando na aposentadoria, na carreira, na casa da praia, essas coisas, esquecendo de que a eternidade é representada por uma corda quilométrica, o que não faz sentido. Viver tudo isso, os nossos filhos são eternos. É o nosso legado verdadeiro. Agora, a ideia das Escrituras não é simplesmente ter tantos filhos quanto puder. Eu gosto muito de uma citação do autor e pastor John Piper em seu livro Esse Casamento Temporário. Ele diz assim: o casamento deve fazer filhos e discípulos de Jesus. Esse propósito do casamento não visa apenas acrescentar corpos ao planeta. A questão é aumentar o número de seguidores de Jesus na Terra. O propósito de Deus ao fazer do casamento o lugar de ter filhos nunca foi apenas o de encher a terra com gente, mas o de enchê-la com adoradores do Deus verdadeiro. E aqui nós chegamos no cerne da questão e a nossa resposta para os pais: quantos filhos ter? E a resposta básica para nós, pelo menos, você precisa avaliar: é tantos filhos que você consegue discipular e disciplinar para serem adoradores do verdadeiro Deus, espelhando e espalhando a imagem de Cristo ao redor da terra. Precisamos mudar muitas vezes a forma de pensar sobre filhos, porque o mundo hoje vê criança como algo que atrapalha, que dá trabalho, que chateia, não tenha filhos. Mas na Bíblia, em Salmos, principalmente 127, diz que filhos são uma bênção, é um presente, é um fruto, é algo que Deus nos dá. Eles são e devem ser uma bênção, tanto para nós como para as pessoas que estão ao redor. Então, um fator nós temos que avaliar as nossas condições, tempo, espaço, dinheiro, energia, idade, para poder discipular e disciplinar os nossos filhos como imagem de Deus. O problema nisso. Lembrando que os filhos nascem com uma natureza pecaminosa, outra coisa que o mundo não concorda. Eles não nascem neutros, eles nascem pecadores que precisam ser resgatados, eles precisam ser salvos por Jesus. Então isso implica em muito tempo de ensino para que eles aprendam que eles precisam de um Salvador. Agora, infelizmente, o coração humano é enganoso e, infelizmente, também muitos pais potenciais usam desculpas fajutas para não ter filhos. O foco errado. Qual seria o problema? Muitos eles querem dinheiro, eles querem mais e mais dinheiro, eles querem uma posição de vida e eles usam a desculpa, mas eu não tenho como pagar a melhor escola, comprar a melhor roupa, comprar todos os brinquedos. Na verdade, o que os filhos mais querem é tempo com os pais.
essas outras coisas são boas, mas não são essenciais. Então, cuidado em não ser enganado por uma coisa que talvez não seja tão necessário, tão importante como o mundo gostaria de nos enganar. Agora chegando também em outra tensão muito real, até teológica, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Alguns levam o conceito, o pêndulo, tanto para o lado da soberania de Deus, que não usam contraceptivos, acham que vão simplesmente gerar os filhos, porque afinal Deus é soberano e vai conceder os filhos que Ele quer. Respeito essa perspectiva, admiro e creio plenamente, cremos na soberania de Deus. As Escrituras mostram isso claramente no caso de Abraão, Isaac, Jacó, Ana, Ruth, tantos outros nas Escrituras que é Deus quem concede os filhos como bênção. Mas, infelizmente, assim como o debate sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, podemos esquecer do outro lado. A responsabilidade do ser humano de pensar, de planejar, de investir e reconhecer suas próprias limitações, sem cair para desculpas sobre cobiça, avareza e tudo isso. Nosso coração é extremamente egocêntrico e enganoso. E a decisão de quantos filhos deve ser de ambos, o pai e a mãe. Muitas vezes um quer muitos e outro quer poucos. É uma coisa que vocês vão precisar orar muito e pedir que Deus mostre para você, porque é algo que, como casal, em conjunto, vocês devem decidir o número de filhos, se é que Deus providencie. Algo que também falamos sobre a questão de adoção. Alguns pais que não podem, mas podem adotar. Sei que o processo é longo, é difícil, mas muito importante, mas tem que ser uma frente unida, porque os momentos difíceis virão e nós precisamos estar juntos. Dentro dessa área, um outro comentário, uma recomendação. Andreas Kostenberger e David Jones escreveram um livro fantástico chamado Deus, Casamento e Família, e tem um capítulo inédito chamado Ter ou Não Ter Filhos, questões excepcionais relacionadas à família. É um dos poucos livros que eu conheço de uma perspectiva bíblica da suficiência das Escrituras que trata de questões de contracepção. E eles lidam com alguns métodos que pessoas usam hoje em dia, e muito no Brasil, que são de fato abortivos. É uma área especialmente crítica, porque de forma alguma nós podemos ou devemos lançar mão de métodos contraceptivos que acabam matando uma criança recém-fertilizada. O livro serve como referência, mas vale a pena pesquisar muito. Nós cremos que o uso responsável pela sabedoria humana dentro da soberania de Deus, sabendo que Ele pode, de fato, mudar as regras do jogo, mas o uso responsável é legítimo para fazer um planejamento familiar. Bom, resumindo tudo isso, nós cremos que Deus ainda quer a primeira forma da grande comissão, Gênesis 1, 28, é de multiplicar com adoradores espalhados ao redor da terra para espelhar a glória de Deus, mas de forma responsável. Ter tantos filhos que nós cremos que Deus quer que tenhamos, que nós possamos discipular e disciplinar para serem verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro. Que Deus os abençoe e dê muita sabedoria nessas decisões complicadas.